E esse calorzão que está fazendo agora, tempo super seco, ainda para ajudar. Venta, não chove, o ar está poluído. E as nossas plantas? Como é que a gente pode ajudar as nossas plantas a passarem por esse período super difícil com mais facilidade, saúde e beleza? Vou te dar umas dicas bem simples para você colocar em prática e ajudar as suas queridas plantas a sobreviverem com graça a esse clima que está super desregulado. Olá, eu sou o Randall, sou seu professor de jardinagem e de coquedama online. Eu tô aqui na Vila Nina, na nossa loja de plantas maravilhosa aqui em Salto, interior de São Paulo, e todo mundo que chega aqui fica espantado como é que as nossas plantas ficam tão bonitas com esse clima tão adverso, né, tão cruel do jeito que tá. A gente sabe que o substrato seca mais rápido, algumas folhas queimam, você tem que aumentar a rega, mesmo plantas de sol não estão conseguindo ficar bonitas, porque realmente está muito desregulado o clima. Então, vou compartilhar com você o que é que a gente faz aqui para que, quando as pessoas entram, tenham esse impacto bacana, porque as nossas plantas estão saudáveis e sempre bonitas. Então, vamos para um dos fatores mais importantes, que é a rega. Com relação à rega, sim, você vai ter que aumentar a frequência da rega, porém, isso não quer dizer manter as suas plantas encharcadas, porque aí a gente acaba caindo em outro problema, né, que é o apodrecimento de raízes, então a gente não quer passar por isso. Eu aumento a frequência de rega sem exagerar. O que é importante? Observar se o substrato ou o solo ainda estão úmidos ou se está muito seco. Eu vou te mostrar algumas plantas que, pela quantidade de folhas e de galhos, acabam ficando com o substrato mais protegido, preserva um pouco mais da umidade. As que ficam mais expostas, o substrato seca mais rápido, você tem que realmente aumentar a frequência da rega. Sempre com esse cuidado de evitar o encharcamento. Outro fator para ser evitado é molhar as folhas nos períodos de sol, porque algumas podem sofrer queimaduras. Então, é um detalhe simples, mas bastante importante. Com relação ao horário, se você conseguir fazer a rega no início da manhã, vai ser bem melhor, porque a planta consegue aproveitar melhor aquela quantidade de água. Se não der, deixa para fazer lá no finalzinho do dia. Evita o meio do dia, ou melhor, ao meio-dia, que é quando a água vai evaporar mais rápido e a planta aproveita menos. Lembrando que muitos lugares aqui do Brasil, infelizmente, a gente está com falta de água. Então, pega essas dicas e vamos juntos. Um cuidado que você pode considerar como temporário é mudar as plantas de lugar. Aquelas plantas que você percebe que mesmo estando no sol, sendo plantas para sol pleno, se você conseguir mover para um lugar um pouquinho mais sombreado, você vai ajudar a planta e mesmo agrupar, né? Deixar as plantas mais perto umas das outras sem sufocar demais ninguém aí. É só aproximar. E o que acontece quando você faz isso? Algumas plantas mais altas acabam fornecendo sombra para aquelas plantas menores. Aí você cria ali um microclima bem favorável e as plantas vão ficar realmente bem felizes. Aí então você agrupou as plantinhas, o que vai ajudar? Um carinho, um cuidado extra. Um umidificador de ar. Elas vão gostar bastante. Mas caso você não tenha um umidificador, o fato de você pulverizar água nas folhas vai ajudar bastante. Ajuda a limpar, as plantas respiram melhor e também você deve evitar fazer isso naquele horário de sol mais quente, porque cria um efeito, as bolinhas de água podem criar um efeito lupa para potencializar a queimadura das folhas. Então, prefira fazer também de manhãzinha ou no final do dia. Aí que a gente cai naquele outro fator determinante para a saúde das plantas, que é a adubação. Quando você fornece a quantidade correta de nutrientes, as suas plantas ficam mais fortes e conseguem atravessar esses períodos aí mais extremos com uma certa facilidade. Agora, vamos lembrar, sempre sem exagero. Poda. Posso fazer poda nesse período mais quente? Se for necessário fazer uma poda de limpeza para retirada de galho seco, folhas e flores secas, posso fazer. Agora, evite poda drástica, porque isso acaba exigindo demais da planta e aí, o que acontece? O estresse aumenta. Detalhe importante, natural e que ajuda muito. Aquela cobertura do solo, tanto do vaso como do canteiro, com matéria orgânica.
Você pode usar casca de pinos, argila expandida e mesmo aproveitar que a gente está ainda aqui saindo do outono e inverno e está caindo bastante folha, até por conta desse desequilíbrio, né, de calor, sol, vento, então ainda está caindo muita folha. Você pode aproveitar para fazer a cobertura natural que ajuda a segurar a umidade dos seus vasos ou mesmo do seu canteiro. Para finalizar, ou resumindo e concluindo, sempre importante a gente fazer aquela observação na planta. Notou que está com ponta seca, ponta da folha seca, folha queimada? Uma dessas coisas, uma dessas dicas que eu te dei vai ajudar que isso não se espalhe pelo restante da planta. Então, quando você observa no início essa alteração e toma uma dessas atitudes, você evita que o problema se espalhe. Manter uma boa ventilação entre as plantas. Lembrou? Vou agrupar, mas não vou aproximar demais, porque a falta de ventilação entre elas pode favorecer a propagação de doenças e até mesmo de fungos. E também, se você vai agora comprar uma planta, ou quem sabe ganhar e pode escolher, já prefira aquelas plantas mais resistentes ao calor e ao ambiente que você tem aí. Dá aquela olhada, observa, pesquisa e já adquire a planta correta, mais resistente. Olha eu fazendo parte aqui do ecossistema, da paisagem. Eu sei que talvez você que está assistindo esse vídeo não tenha o privilégio de estar como eu aqui camuflado no meio das folhas. Então realmente aproveite essas nossas dicas para ajudar suas plantas a atravessarem esse período com um pouco mais de facilidade e com um estresse menor. Agora eu vou pedir a sua gentileza de deixar um like aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não sei porquê, peço para já clicar aqui e se inscrever também. Para você acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, você viu que eu estou aqui na Vila Nina, lugar lindíssimo, tem o nosso Instagram, que é o Vila Nina TV, e também o nosso site com os nossos cursos, vilanina.com.br. Agora vem cá, se você quer ali acompanhar um bate-papo comigo e com a minha mãe, ao vivo, toda segunda-feira tem a nossa live aqui no YouTube, que é a Segundinha Só Linda, pontualmente às 19h30. E aí, vamos colocar em prática as nossas dicas para as plantas mais saudáveis? Vamos sim, e eu vou te deixar agora com algumas imagens desse paraíso e com o meu muito obrigado.